O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, já estamos nas vésperas desta solenidade, ou seja, a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. A primeira leitura hoje nos fala acerca da lei, os mandamentos. Nós precisamos sim seguir os mandamentos. Os mandamentos, eles foram dados a Moisés numa tábua de pedra. E Ezequiel 36 diz que tirarei de vós esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. A lei estava lá para ser seguida, mas o cumprimento pleno da lei vem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já não é simplesmente uma tábua de pedra, mas um coração de carne bate por nós. Entenda isso. No começo dessa homilia, já grave isso no seu coração. O Sagrado Coração de Jesus bate por você. Um coração ressurreto em glória que bate por ti. Teu coração bate, é por isso que você está vendo o padre, escutando, você vive. E quando nós entendemos que além desta vida, um dom dado por Deus, nós temos a graça de poder escolher viver a vida dele, o nosso coração, ele bate com mais sentido, com mais alegria. E por que meditar? Por que uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Não simplesmente o braço de Jesus, o ombro de Cristo. Porque você mesmo, quando você sente uma dor de angústia, você sente no peito. É aqui. Pode estar tudo certo, tranquilo, não está faltando comida, não está faltando vestimenta. Nesse friozinho tem um agasalhinho que você pegou lá, que estava guardado, não está faltando nada. Mas ainda assim dá uma dor. Essa é uma dor de alma. O coração é entendido como o central da alma, dos sentimentos, da afetividade. Então nós olhamos para esse coração que sofreu por nós, padeceu por nós, e que hoje em glória continua sim a bater por nós, porque esse coração só amor. Nós costumamos dizer uma pessoa boa, uma pessoa de um grande coração. Como pensar no coração de Jesus? Porque nos ama sem que a gente mereça, nos chama sem que nós sejamos dignos, nos perdoa, nos resgata, e ainda que nós não demos o tempo devido para esse Deus, porque esta é uma tensão, a gente tem muito pouco tempo com o Senhor.
A gente perde tempo com tantas coisas, pessoas, situações. E com Deus, é aquele tempo que acaba sobrando, o tempo que dá. Felizes são aqueles que descobriram que o tempo mais feliz da vida é o tempo em que nós estamos abraçados com Deus. É o tempo que a gente fala com o Senhor. A nossa luta é ter vida de oração para chegar um momento, como foi na vida dos santos, em que eles rezavam fazendo tudo, andando, conversando. Eles estavam tão unidos a Deus que eles não saíam mais da oração. Nós estamos aqui para aprender desse coração conforme a palavra. Aprender a amar. Amar não é nada fácil. Olha o sacrifício que é amar a tua família, amar os seus. Quantas dores que nós recebemos por amar. Certa vez chegou alguém para mim e disse: padre, cansei, vou jogar tudo para o alto. A família, os filhos, não quero saber mais de nada. Como vou sair pelo mundo vender minha arte, né? Vou embora. E queria que eu dissesse para ela assim: ó, o que importa é ser feliz. E naquele momento de muito choro, eu falei: pode, derrama. Depois você vai recolher tudo isso, mas pode derramar. Depois o padre continua. Aí depois que falou tudo, olhei bem nos olhos. Eu não vou dizer para você jogar tudo para o alto. Sabe o que eu vou dizer para você? Dobrar esse teu joelho. Porque se a coisa está tão abalada no teu coração, é porque você afastou do coração de Deus. Você trate de rezar. E você vai perceber que essa cruz não tem que ser abandonada, não. Não tem que ser jogada por alto, não. Ela tem que ser carregada. Quantos que entenderam que o melhor era jogar a cruz e foram para o mundão, foram curtir, esqueceram desse coração que bate, desse coração que sangra. E depois voltaram. Por quê? Porque não adiantou, piorou. Ao invés de preencher um vazio, cavou muito mais. Aí volta, procurando sentido. Não tem sentido fora do Cristo. Felizes aqueles que entenderam por que os santos eram tão devotos ao Sagrado Coração de Jesus. Porque o Senhor diz no Evangelho: vinde a mim, vós que estáis cansados sobre os vossos fardos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitos acham que tem um coração já todo preparado. Não, eu sou muito bondoso, caridoso, compassivo. Quantos, num orgulho, numa prepotência, acham que eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de oração, eu não preciso fazer atos de piedade para os irmãos. E aí Deus vai permitir uns abalos sísmicos, umas tempestades poderosas, para a gente poder entender que nós não conseguimos vencer, acertar sozinhos. Tem que ser o coração de Jesus. Agora, entenda isso assim, parece uma coisa muito ilusória, imaginativa, fantasiosa, mas não é. Fantasia é que tantos vão ver no cinema. Aqui nesse altar é realidade. E a palavra de Deus se cumpre. Você precisa colocar o teu coração naquela brecha do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que se esconder ali. Porque tantas vezes tem gente que diz assim, numa dor: eu queria me esconder. Eu queria que abrisse um buraco para eu esconder. E não dá para esconder. Não tem como. Agora, tem um lugar para você se esconder verdadeiramente. É no lado aberto de nosso Senhor. E como se esconde lá? Vida de oração. Tem gente que só aprendeu a rezar porque teve que passar por uma dor grande. Aí teve que se encontrar com o coração de Jesus. Porque não achava consolação. E realmente é em Deus a consolação, é em Deus a nossa força. Esta devoção, ela tem 3 fins. O primeiro é o reconhecimento desse dom que é: Jesus se entregou na Eucaristia. Quantos que não entendem isso? Olha a alegria da gente poder receber Deus. Você recebe o próprio Deus. É mistério demais. Outro dia, numa primeira comunhão, o menino recebeu Jesus e não conseguia nem fechar a boca. Ficou assim, parado. Verdade, tem um Deus ali, tem um Deus comigo. Se nós refletimos o que é isso, a gente muda totalmente a nossa vida. Eu não vou permitir que nada me afaste da comunhão. Nada, absolutamente nada e ninguém me afaste de Jesus. Segundo fim da devoção,
ao Sagrado Coração de Jesus, em reparação aos sacrilégios, indiferenças. Quantas blasfêmias, quantas palavras terríveis eu já não escutei nesse mundo contra Deus. Pessoas que não têm fé e dão risada e cospem naqueles que creem, cospem nas cruzes, destroem as imagens. Eu mesmo já vi a imagem do Sagrado Coração de Jesus ser destruída por quem não cria. O que nós temos que fazer? Reparar. O que é reparar? É olhar para Jesus e pedir perdão por aqueles que não pedem perdão. Quando a gente está rezando com piedade, nós sabemos que tem muitos corações que ainda não sabem o que é rezar. E pior, se colocam como inimigos. Tem uns que são indiferentes, tem outros que são inimigos mesmo. Eles fazem do jeito para tirar a fé dos corações. Quantas pessoas que eu não vi, claramente eu enxerguei nos olhos, eis o inimigo da cruz. Quantas vezes que eu não fiquei diante de inimigos da cruz, que queriam que eu perdesse a fé, que falavam palavras para me perturbar. Na tua vida, Satanás envia também esses inimigos da cruz para te perturbar, para fazer com que você deixe de crer, para fazer com que você não reze. Manda uns vídeos bem miseráveis, fala umas coisas assim para ficar na tua imaginação. Guarda o teu coração em Deus, fuja dos lugares de ofensa e seja reparação para o Sagrado Coração de Jesus. Agora, como um terceiro fim, é poder viver esse amor em intenção de tantos lugares que não conhecem Jesus. Eu, quando criança, fiquei escandalizado quando uma pequena menina foi brincar no sítio onde eu estava. E aí eu falei algo sobre Deus que eu tinha escutado na catequese, querendo que ela falasse também aquilo que ela já tinha aprendido. E ela falou assim para mim: quem é Deus? Eu olhei para ela: hã? E ela: quem é Deus? Eu falei: você não sabe quem é Deus? Você não sabe quem é Deus? Eu fiquei inconformado. Aí fui pedir para meu pai e para minha mãe dar catequese. Para ela: pai, mãe, você precisa dar catequese para aquela menina. Ela não sabe quem é Deus. Quantos que ainda não conheceram o Senhor? Ou que sabem só de nome por alto, ainda não descobriram a verdadeira alegria de saber que tem um coração que bate por nós. Esse coração bate por você. Eu acompanhando os jovens, quantos jovens que sofrem de amor, tristes, que não são correspondidos e choram, entram num abismo, né? Essa semana eu atendi um jovem que foi para a forca, desistiu da vida por causa de um relacionamento. Pela oração da mãe, ele parou antes de pular. Eu pude atendê-lo, falar para ele: creia, Deus é muito mais, não cai nesse abismo. E graças a Deus por isso, quantos que se perdem. Quando nós vamos compreender o que é o amor de Deus, a gente descobre que não é o nosso coração que mais sofre, que não é correspondido. É a gente que não corresponde ao amor de Deus. Porque se a gente sofre por pouca coisa, é porque a gente tirou o olhar da cruz. Olha isso, gente, morreu por nós, morreu por você. Quando eu entendo isso, eu uno meu coração ao Senhor, seja qual for a dor. Eu digo isso porque semanalmente eu vou acompanhando as dores das pessoas. Nesse caso, conseguiu ter um resgate. Mas tem outros casos que há sofrimento, porque desistiram de viver. Mas a gente olha para a família e diz: continua a crer, vamos clamar a misericórdia de Deus. Quantas situações difíceis nós vemos, e não tem outro caminho, só o coração de Jesus. Só o coração de Jesus. Semana passada eu estava com 2 órfãos olhando para o corpo da mãe. E ele levantou a cabeça e disse: por que isso, Deus? Por que isso? Aquilo atravessou meu peito. E eu, como padre, a presença de Deus ali, eu tenho que poder dar um sentido, ajudá-lo a encontrar um sentido para aquela dor. Por que perder minha mãe assim? Eu queria ela aqui, para sempre comigo. E aí foi toda a meditação ali com jeito, cantando, tal, todo para a palavra adentrando nos corações. Mas teve alguém da multidão que olhou bem nos meus olhos: eu não creio nesse Deus que permite uma coisa assim.
Não creio. E aí, esse era o coração ali, doloroso, dolorido, ferido, que permaneceu ferido. Porque no final de tudo, eu pude ver aquele mesmo menino dizendo: mãe, a gente se encontra no céu. A fé que existe um Deus. E esse coração é consolado. Agora, sem fé, não tem consolação. Olha esse mundo, gente. Como viver sem fé? Como viver sem acreditar em Deus? Como viver sem entender que realmente esse Deus morreu por nós? Independente daquilo que nós tenhamos perdido, das dores, das lágrimas, que nós estejamos derramando, ou que já derramamos, dos traumas que temos, das marcas que ficaram, todo aquele coração marcado, ferido, esse corpo marcado, é cura para nós. Deixa a mão chagada dele tocar a tua face cansada. Jesus disse: vinde a mim. O que fazer? Vai para ele. Vai para ele. Corre para ele. Corre para ele. Corre para o Senhor. Se esconda nele. Abraça ele com todas as forças. Pois não há alegria fora dele. Não há alegria. E faça isso o mais rápido possível. Hoje, o doente que eu acompanhei estava no chão, assim, totalmente prostrado, no final da doença. E a única consolação para ele, na manhã de hoje, foi saber que Jesus não o abandonou. Foi poder escutar as palavras de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus nunca te abandonará. E quem já vive na fé, não se perde. Vence tudo, vence o mundo, não cai nas armadilhas do inimigo. Hoje é um dia especial para a nossa juventude. Nós rezamos todas as quintas-feiras pelos jovens. Graças a Deus, quantos jovens sendo resgatados, se decidindo pelo Senhor. Deus realizando milagres, e Deus faz. Quantas famílias que poderiam estar desesperadas, mas Deus tem sustentado. Esse chamado é para você também. Deus quer te sustentar. Deus quer te fortalecer a cada dia. Deus quer que você confie nele. Ele vai mostrar que essa cruz não vai te esmagar se você carregá-la. Não sozinho, com ele, na fé. Eu finalizo lembrando de uma história. Conta-se que um casal estava brigando muito. Muito mesmo. Discutia. Eles se feriam com palavras, mas ali já tinha maus pensamentos, já tinha traições em desejo, então estava tudo errado, longe de Deus, longe da Eucaristia, sem oração, quando queria ir para a missa, quando não queria não ia, não rezavam em casa, não ensinavam o filho a rezar. Agora, vó católica é vó católica, né? Toda vez que via o neto, ensinava para ele uma oração. E o menininho, entendido assim, ó, rapidinho, ele decorando as coisas. Um momento, de uma das brigas mais tensas do pai e da mãe, ele olhou para os dois, colocou a mão no coração e fez assim: coração dói, coração dói. E nessa hora que ele falou coração dói, eles ficaram admirados. Aí a mãe disse: sim, o meu coração está doendo, filho. Está doendo por tudo que seu pai está fazendo comigo. Aí o pai: é o meu coração que está doendo por tudo que você está fazendo comigo. E o menino repetia: coração dói, coração dói. Aí ele começou a chorar, 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 chorar. E pediu: igreja, igreja. A mãe resolveu levar o menino. E o pai chegou minutos depois. A igreja era muito perto. Chegaram lá, ela com ele no colo. Foi bem diante do altar, chorando. Ele chegou depois, sentou, como um chamado de amor de Deus. E aí nesse momento, ele olhou para a imagem do Sagrado Coração e disse assim: coração sangrando, coração sangrando. Nesta hora, a mãe olhou, o pai olhou, e eles como que enxergavam uma gota de sangue caindo daquele coração. No mesmo instante, ambos entenderam que o coração que estava sangrando não era deles, era o coração de Jesus. Todas as vezes que eu ofendo ao Senhor,
eu estou apertando esse coração, ferindo esse coração com espinhos. Todas as vezes que eu me decido por Deus, eu tiro esse espinho para dar uma flor, para honrá-lo com uma coroa de glória. Naquele instante, o menino sai dos braços da mãe, ele vai lá olhar o coração de Jesus. O pai se aproxima, a mãe também, sem que ninguém pedisse nada. Ele segurou a mão dos dois e eles rezaram juntos. Nunca mais eles voltaram a se ofender, curados pelo sagrado coração de Jesus. Os santos entenderam que esse coração é amparo. Você tem aonde se esconder, você tem aonde se amparar. Esse coração bate por você. Olha para o teu coração agora, ferido, cansado, duvidoso, incrédulo, preguiçoso, cheio de fragilidades. Enxerga o coração de Deus aberto para receber teu coração. Confia nele para vencer os pecados, as tentações, os medos, as inseguranças e viver a verdadeira vida que ele tem para ti. Nós bem sabemos que não estamos sozinhos, mas é preciso fazer um ato de fé. Deus está aqui, Deus me sustenta, Ele é maior que tudo. Que nesta Santa Missa, nessas vésperas da solenidade, o teu coração possa viver uma alegria renovada, como um abraço de Deus, dizendo a ti: vinde a mim e não saia da minha presença. Eu te amo e o meu amor é tudo o que você precisa. A minha graça tudo supera. Seja um coração orante, seja um coração adorador, pois só há alegria nesta vida se nos confiarmos ao coração do Senhor.